Pessoal, então eu vou fazer uma live hoje falando sobre o Evangelho de João, capítulo 1, versos 19. Vocês que são meus amigos queridos estão convidados aqui, viu? Essa é a terrinha do meu nascimento e é por isso que eu amo. Vamos lá então, deixa eu colocar aqui na melhor posição pra gente já começar. Bom, os problemas, quando teve aqueles 400 anos de silêncio, o problema era muito grande. Os problemas que haviam naquela época eram muito grandes. Estão escutando? Os pássaros. Todos, dentro daquele período, os problemas de silêncio dos 400 anos eram tantos que todos esperavam Jesus, o Messias. Assim, porque ele era prometido pelos profetas. Então, para quê? Por que eles esperavam Jesus? Para ter um reinado de paz, um reinado feliz. Então, era para isso que eles esperavam Jesus, o Messias, o profeta esperado. E João Batista, as coisas vão caindo aqui, gente, porque tá muito improvisado aqui, viu? Mas tenham paciência. João Batista, então, vai revelar quem é Jesus e para que ele veio. Para isso, nós vamos ler os evangelhos sinóticos juntos, tá? Então, os 4 evangelhos vão ter que seguir junto. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um vai pôr um ponto de vista e nós vamos entender o que João quer dizer, então, no capítulo 1, versos 28 a 29. Depois eu mostro mais um pouquinho dessa delícia aqui para vocês, tá? Nas sessões breves do prólogo, João já mencionou breves relatos de João Batista acerca do verbo que se fez carne. Mas agora o evangelista fará um relato contínuo de quem é Jesus. Oi, Lindomar. Beijo, Lindomar, você também está convidada para vir aqui, viu? Junto com Jacó, né, Jacó, as crianças. Então, muito legal. Aí João capítulo 1 e verso 19 diz: este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Pela primeira vez o evangelista cita seus conterrâneos. Olha que ele fala: quando os judeus mandaram de Jerusalém. Então, pela primeira vez, o evangelista João cita seus conterrâneos, os judeus, não referindo-se ao povo todo, não, mas a um grupo específico que compunham o sistema religioso de Jerusalém, incluindo o Sinédrio e as autoridades do templo. Mais adiante, João, o evangelista, vai falar, e o João Batista vai falar sobre os judeus galileus, e em outras partes sobre os judeus de forma geral. Então, vamos prestar muita atenção para não achar que o evangelista que era também judeu, está sendo hostil com os seus compatriotas. Aí diz assim, olha, mas por que o testemunho de João Batista é tão importante? Vamos ver por quê? Por que esse testemunho de João Batista é tão importante? E nós vamos ver. Em Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 20, vai contar muito dessa história. A minha mamãezinha lá. Oi, mãe, linda. Minha rainha querida. E Lucas, o verso, capítulo 3, de 1 a 20, vai contar a história de João. Também, dentre os 4 evangelhos, nós vamos ter que ir seguindo os 4. Disse Jesus que dentre os nascidos de mulher nunca houve ninguém maior que João. E para conhecer João, nós temos que olhar esse personagem pelo relato de Lucas, de Mateus, de João e também de Marcos. Lucas começa fazendo um relato acerca de João Batista partindo do geral, citando o vasto império romano de Tibério César, até chegar no particular, lá em Jerusalém. Minhas
férias, quero ir em Ibirá. Que lugar lindo. Você vem, Jacó. Vem sim. Venha mesmo. Ibirá é muito bom, é a cidade das águas, viu? Aqui a gente tá num lençol de água mineral, mas tem o balneário que é um lençol de águas medicinais, então vale muito a pena. Mas voltando aqui para o ensino da palavra, Lucas começa fazendo um relato acerca de João, partindo então do geral, citando lá no Império Romano Tibério César, até chegar no particular lá dentro em Jerusalém. Lucas começa dizendo que foi no 15º ano de Tibério César, quando Pilatos era governador da Judéia, Herodes da Galileia e demais nomes reinando naquela região. Então, vamos à história para entender o cenário que João Batista e Jesus chegou pregando. Se a gente entender qual era o cenário, a gente vai ver o peso que a palavra teve naquele momento. Pilatos começa então dizendo que no 15º ano de Tibério César, quando Pilatos era governador da Judéia, Herodes governador na Galileia e demais nomes reinando naquela região. Em 586, Israel havia caído nas mãos da Babilônia. Depois, por uma série de razões, a Babilônia caiu nas mãos dos medo-persas. E os judeus, então, puderam voltar para Jerusalém, para reconstruírem o templo e também os muros. No ano 359, aí entra Alexandre o Grande em ação. Alexandre o Grande entra em ação e no ano 359 o Império Medo-Persa cai nas mãos do Império Grego, que durou até o ano 323, época em que Alexandre o Grande morreu. Após a morte de Alexandre o Grande, o território israelense foi dividido em 4 partes para seus generais. Então Israel ficou sob o governo seleucida. Então, ora sobre o governo seleucida, que eram os sírios, ora sobre o governo de Ptolomeu, que eram os egípcios. No 2º século houve uma guerra de grande importância para Israel por causa do rei Antíoco Epífano, que profanava o templo sacrificando porcos, razão pela qual os macabeus se rebelaram e Judas, filho de Matatias Macabeu, ganha essa guerra e Israel retoma o poder, mas durou até o ano 63 a.C. E aí Ptolomeu domina esse território e o Império Romano assume o domínio e nomeia Antípater. Que esse Antípater, nada mais, nada menos, é o pai de Herodes, que governava Israel. Na função de um grande governador, Herodes fez algumas coisas boas. Olha lá, Herodes ampliou e embelezou o templo de Jerusalém. E foi ele também que construiu a fortaleza de Antônia, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Foi Herodes que construiu a fortaleza de Massada, onde 3.000 judeus cometeram suicídio em virtude da invasão do Império Romano em Jerusalém no ano 70. Foi Herodes que construiu o porto de Cesareia e isso abriu o comércio de Israel para o mundo inteiro e facilitou e muito as viagens missionárias de Paulo, o apóstolo. Foi ele que construiu palácios e fortalezas em todo o território de Israel. Quantas virtudes que Herodes tem, né? Mas esse homem tinha um grande problema. Ele era desconfiadíssimo e desequilibrado. E não hesitava a trucidar qualquer pessoa que fosse uma ameaça ao seu poder. Herodes casou-se mais ou menos 10 vezes e dentre todas, a esposa mais preferida dele, a esposa preferida era Mariana, uma israelense de família nobre. Conclusão, ao se casar com Mariana,
mandou matar todos os membros da família dela, com medo de que eles viessem tomar o seu lugar no poder. Olha o desequilíbrio de uma pessoa até onde chega. Nessa época, a função do sacerdócio era cargo que estava aliado a Roma no domínio do território de Israel. Por causa disso, a função de sacerdócio era comercializada a peso de ouro. E Herodes nomeia Aristóbulo para ser o sumo sacerdote nessa época. O sumo sacerdote Aristóbulo, com 17 anos de idade, foi muito bem recebido por causa do seu carisma. Ele era muito carismático e assim a sua popularidade aumentou. Não deu outra. Herodes mandou matá-lo. Diante de tal atrocidade, a sogra de Herodes fugiu para o Egito, com muito medo, mas não teve jeito. Ele foi atrás dela com seus missionários e matou a sogra no Egito. Ao retomar, César Augusto, então, lá de Roma, manda chamar Herodes para lhe dar um corretivo. E nesse corretivo ele diz: olha, Herodes, é melhor ser filho de um porco do que ser ser filho de Herodes. Mas, antes de atender o pedido de César Augusto, Herodes, antes de ir para Roma, teve muito medo que sua esposa Mariana, que ficou em Jerusalém, conspirasse seu trono e matou a sua esposa também. Ao retornar de Roma, parece que estava convertido. Mandou seus filhos para estudar lá. Passaram-se os tempos, os filhos de Herodes se formaram e ele ficou sabendo que seus filhos já estavam preparados para assumir o trono. E aí, manda matá-los sem piedade. Esse é o Herodes que se alarmou quando ficou sabendo do nascimento de Jesus, o Rei dos Reis, e fez de tudo para que Jesus fosse exterminado também. Quando Herodes estava à beira da morte, chamou sua irmã e pediu para ela que mandasse matar um chefe de cada família em Jerusalém, para que houvesse muito choro no dia do seu funeral. Tamanha era a problemática na cabeça desse homem. Olha aqui, em Mateus 3, 19 a 22, Mateus então vai explicar sobre isso. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, José receou ir para lá. Mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Então, ao saber que quem estava reinando na Judéia era Arquelau, mesmo sendo um compatriota, José teve medo de ir com sua família e habitar na Galileia. Então ele foi habitar em Nazaré, como vimos no verso 22. Então ele foi para a região da Galileia e habitou em Nazaré. E isso cumpriu-se aquilo que disse os profetas. Esse medo que José teve foi para cumprir a profecia que disseram os profetas: ele será chamado Nazareno. Quando Herodes morreu, o território foi dividido em tetrarquias. Arquelau foi para a Judéia, Herodes Antipas na Galileia, Filipe e Lisânia foram para outras partes, outras regiões de Israel. Porém, nos dias em que surge João Batista pregando arrependimento, o evangelista Lucas diz que outro governador está governando na Judéia. Como pode isso? A gente tem que entender, e para entender, a gente tem que olhar os 4 evangelhos. Então, olha aqui o que diz Lucas capítulo 3, começa assim:
E no ano 15 do Império Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisíanas tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Lucas 3, de 1 até o 22, vocês vão ver, mas eu li o versículo 1 e 2. Lindomar. Por que então? O que houve então? Precisamos entender. Por que Pôncio Pilatos e não Arquelau está governando na Judéia? Como está dizendo aqui, um evangelho diz estava e o outro diz não. Nós vamos entender por quê. Porque ele, Arquelau, era tão mau, mas tão mau, que seus compatriotas lhe depuseram do trono. E entre o pior e o ruim, ficaram com a segunda opção, o ruim. É assim, né, as nossas eleições. A gente escolhe entre o pior e o ruim, sempre. Assim, quando Deus levanta João Batista, o mapa mundial é Tibério César em Roma, Pôncio Pilatos em Jerusalém, Herodes Antipas na Galileia, Filipe e Lisânia em outras tetrarquias, ou seja, o mundo político está podre, violento e mau. Será que está muito diferente do mundo político de agora? Mas olha, o que acontece? Agora a gente volta a atenção para o cenário religioso. Desde Moisés, sempre existiu um único sacerdote. Porque Lucas faz questão, então, de nos falar que estava havendo dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Vamos ver. Para isso, ele cita que teve esses dois sumos sacerdotes para nos mostrar que, além da podridão política, havia também podridão religiosa. E podemos aprender com isso que, quando tudo parece estar perdido, Deus sempre entra na história e comanda a situação. E pode virar o jogo a qualquer momento, virar a mesa a qualquer momento. Por isso, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Senhor. Adonai, o Rei dos Reis, ignora todos os que se dizem poderosos, tanto no meio político como no religioso, e fala com João Batista. E isso é a coisa mais querida, linda e fantástica. Olha o que ele diz, Lucas 3:2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias. Você vê que Deus não faz acepção de pessoas. Para ele não importa o título de poder. Para ele não importa se a pessoa é graduada. Ele fala com quem ele quer, a hora que quiser. Por isso que há esperança para todos. Aí Mateus 3, de 1 e 2 diz, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. João era um homem estranho, comia comida estranha, se vestia de forma estranha, pregava num lugar estranho, e Mateus registra que toda Jerusalém e cidades circunvizinhas iam ao encontro dele no deserto. Multidões lhe seguiam, porque não é o local que faz o homem, mas o homem que faz o local quando está pregando a palavra de Deus genuína e verdadeira. Quer saber como era o deserto da Judéia, para onde as multidões iam ouvir a palavra de Deus? Era assim. O deserto tinha montanhas elevadas, cavidades profundas e perigosas, porque ali se amoitavam chacais e bichos peçonhentos ali. Muitas pedras, areia grossa, além de quase 50 graus de dia e graus negativos, muito frio à noite, totalmente inóspito.
Aqui também, nessa região, chega a quase 50 graus, viu? Mas é uma bênção. Haviam-se passado 400 anos, desde Malaquias até João. E neste período haviam templos, haviam músicas, haviam cultos, mas não tinha palavra de Deus. E o povo estava faminto da palavra, pela palavra. E olha, a gente precisa tomar cuidado, porque muitos cultos têm muita música, templos muito bonitos e confortáveis, mas a palavra, ó, tá? Então temos que tomar muito cuidado, porque não difere em nada as coisas daquela época e dessa época. Se olharmos para os profetas, vamos notar que eles não pregavam entre quatro paredes, mas eles saíam a campo. João Batista e depois Jesus fizeram o mesmo, todos levando a palavra até as pessoas. Hoje em dia, a coisa parece que está diferente. Nós vemos as pessoas sendo convidadas para ouvirem, até nós, ouvir a palavra pregada entre shows musicais, nos templos onde os pregadores estão assentados, nas poltronas confortáveis, no ar-condicionado. Acabaram-se as grandes cruzadas evangelísticas? João pregava o batismo de arrependimento para a salvação dos pecados. Hoje se prega a salvação dos pecados sem arrependimento. Hoje não se fala em arrependimento, basta levantar a mão e aceitar Jesus. Pronto, está salvo. Mas será? A pessoa precisa entender que está em pecado e condenada para poder se arrepender. Como que a gente vai se arrepender se não se convenceu do pecado? Levantar, aí depois que se arrepender, levanta a mão para Jesus e ter a salvação. Caso contrário, apenas estão fazendo uma adesão ao rol de membros. Só o arrependimento muda a trajetória do ouvinte. Mas será que João Batista inventou esse tipo de mensagem? Não. Vejamos o que está escrito. Mateus 3, versos 2 e 3 diz: E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A mensagem de Deus está pronta e nós temos apenas que transmiti-la sem acrescentar um tio. Nós não somos de forma alguma os donos da mensagem nem da verdade, mas somos servos da mensagem e da verdade. E temos que ensinar ou pregar somente o que o dono da verdade, aquele que fez os céus e a terra, manda. João o Batizador apareceu de forma repentina, trazendo sinais que identificavam os profetas. E isso impressionou a todos os ouvintes. Nessa época, a dinastia dos Asmoneus tinha caído e a terra estava sob a jurisdição do Império Romano. Razão pela qual o povo, sem esperança, teve seus ânimos reerguidos para esperar o Salvador da linhagem de Davi. Assim teriam um rei fiel e que não mais iria os decepcionar. Mas quem era João Batista que tinha moral para testemunhar sobre esta tão grande causa? Que causa? Falar de quem é Jesus. Vamos então para o Evangelho de Lucas. O evangelista Lucas conta a história do seu nascimento. Lucas 1,57 diz: E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. O nascimento de João Batista não é um nascimento qualquer, não, mas está dentro da tradição dos grandes nascimentos, assim como foi o de Jacó, que mais tarde se tornou o pai das tribos de Judá, né? Os pais das 12 tribos, tá?
Isso não acontece com qualquer família, não, mas acontece com as que Deus, por sua misericórdia, escolhe alegrar. Disse Maria, mãe de Jesus, mãe do Messias: porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração, sobre os que temem. Isso está em Lucas 1,49. Na casa de Isabel não foi diferente. Isabel, mãe do precursor, que é João Batista, também houve muita alegria. E Lucas 1,58 ele registra: e os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Deus pode entrar e alegrar qualquer família a qualquer momento. Tudo é possível ao que crê. Assim, dessa forma, tão somente nasceu João Batista. E ele nasceu em uma família sacerdotal, da tribo de Levi, filho de Isabel e Zacarias. Porém, ao que tudo indica, a massa da população não tinha esse conhecimento. Seja como for, havia diversidades nas esperanças messiânicas. Uns esperavam o ungido da linhagem de Arão, outros da linhagem de Davi, e surgiam muitas perguntas, muitas interrogações. Aí, João 1,22, Lucas 3,15, um pouquinho antes, diz: e estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria ele o Cristo. Lucas 3,15. João 1,22 registra: quem és tu? As perguntas que eles faziam. O povo quer saber quem és tu. O que dizes de ti mesmo? És o Cristo? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. João 1, capítulo 1, verso 20. E o evangelista considera que a negação de João é um testemunho vivo. Se João tivesse se colocado como sendo o Messias, teria sido muito reverenciado. Bastava que João deixasse no ar, não precisava nem falar, ele teria sido muito reverenciado. O título Cristo é transcrito do grego Christos. É um adjetivo verbal, krió, que significa ungir. E corresponde ao termo Messias do hebraico, que é um adjetivo verbal Mashia, que significa ungir. E este é o mesmo termo usado no Primeiro Testamento para ungir reis, sacerdotes e às vezes até profetas. João se recusou a acalentar qualquer sonho messiânico no coração de seus seguidores em relação à sua própria pessoa. E João 1,21 registra: e perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Por que eles perguntaram então se ele era Elias? Se João não era o Messias, então poderia ser um dos profetas, Elias, por exemplo, como o profeta pós-exílio havia profetizado. Malaquias 4, versos 5 e 6 diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá os corações dos pais aos filhos, e o coração dos filhos e seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O profeta Elias foi arrebatado, e a expectativa que ele voltaria ficou viva. E João era muito parecido com ele em vários aspectos, como sua roupa feita com pelo de camelo, seu cinto de couro. Por outro lado, qualquer um podia imitar a roupa de Elias. Qualquer um, mas
a sua coragem, o tom de julgamento e a chamada forte para o arrependimento, isso não dava para ser imitado por qualquer um. Apesar de João Batista ser forte, como o profeta Elias, ele respondeu: não, eu não sou Elias. No relato dos evangelhos sinóticos, a relação entre João e Elias é difundida várias vezes, inclusive nas palavras do Mestre Jesus, mas apenas para dizer que tinham a mesma postura de pregar o arrependimento. Porém, não sendo João Batista o profeta Elias, com ele poderia ser identificado? Como que ele poderia ser identificado? Aí, és tu o profeta? Quando diz o profeta, João nem precisou perguntar que profeta, porque sabia em quem estavam pensando. Moisés, claro. Em seus discursos, João pregava que era um abuso recorrer às práticas de adivinhações e necromancia, como fazia e fazem os pagãos. E vamos nós então para a Torá, ou Pentateuco, ver como se deu isso. Deuteronômio 18:15 está escrito: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, e teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Deuteronômio 34, verso 10 diz: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. No hebraico, panim el panim. E isso tornou-se crença que em um profeta como Moisés surgiria no fim dos tempos. Mas o João repudiou com igual ênfase, dizendo em voz alta e de bom tom: não, eu não sou o profeta Moisés, não sou o profeta Elias e não sou o Messias. João 1, 22 e 23, eles continuam: disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse João: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O profeta Isaías, do capítulo 40 a 66, convocou o povo a nivelar os caminhos do deserto oriental e anunciou boas notícias a Sião, dizendo que os filhos exilados retornariam. E retornaram. João Batista vai mais longe ainda, falando que uma redenção mais ampla, por meio do Machia, por meio de Jesus, já que nenhum soberbo entrará no céu, uma vez que Deus resiste os soberbos, e concluiu com a promessa de novos céus e nova terra. Então, João amplia a mensagem de Isaías. E os que tinham, João capítulo 1, verso 24 e 25, porque nós vamos até o 28 nesse estudo, diz assim: e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois tu, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? A redenção que aquele que era maior do que João operaria estava às portas. Jesus já vivia entre o povo, já tinha nascido, já tinha saído até da sua casa e já estava rodeando para começar o seu ministério. Mas tinha que João abrir o caminho. A palavra da verdade abate os montes. Quando a Bíblia fala abate os montes, a Bíblia está fazendo uma metáfora para falar que abate soberbos e altivos. Nivela os vales. Quando a palavra de Deus diz nivela os vales, ela está falando daquelas pessoas que estão na depressão,
no fundo do poço ou excluídas da sociedade. Então, nivela essas pessoas e aquece o coração. Isso, então, é a palavra de Deus e, então, ela é maravilhosa. Diante da mensagem de Deus, o doutor se senta perto do gari. O branco ao lado do negro, o velho ao lado do novo, e ninguém é maior ou menor, todos são iguais, porque Deus não faz acepção de pessoas, e nós somos todos servos do Altíssimo. No meio da multidão que ia até João, estava todas as classes sociais. Deus não mede ninguém pelos troféus que conquistaram, ou pelas medalhas, nem pelo seu saldo bancário. Naquele meio estavam também hipócritas, e só a mensagem de Deus nivela todos esses níveis. Mateus 23:33 diz: serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Aí o verso Mateus 3:8 e 9 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais em vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, não é por dizer, muita gente acha que se salvará pelo fato de ser desta ou daquela igreja, por ser bonzinho, por ser meiguinho, ou por ter este ou aquele pastor como líder. Puro engano. Só se salvará por meio de Jesus Cristo, o Machia, que é o Filho de Deus, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Em João capítulo 1, verso 26, já chegando no 28, que nós vamos encerrar no 28, muita gente acha que se salvará então dessa forma, né? Mas o verso 26 diz, João respondeu-lhe dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Quando João Batista diz, eu batizo, esse eu enfático que João pronuncia, ele está preparando os ouvintes para a menção de alguém que batizará usando outros meios. Neste momento, João não fala sobre este batismo de diferentes meios que Jesus vai usar, que está por vir, mas ele menciona que Jesus vai administrar esse outro batismo. Lucas 3:9 diz, e também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, não é basta produzir fruto, tem que produzir fruto bom. É cortada e lançada no fogo. O cristianismo não é discurso, o cristianismo é prática. E deixar de ser acumulador e repartir o que temos com os necessitados é muito bom, é necessário, mas isso não leva ninguém à salvação da ira futura. Isso é apenas a evidência do arrependimento. Quem tem dentro dele o arrependimento, quem tem dentro dele o arrependimento tem o amor, a mente de Cristo. E Cristo quer que todos tenhamos as coisas boas. Então, se eu tenho 2 túnicas, eu tenho que dar uma. Se eu tenho 2, eu tenho que dar um. Entendeu? Então, e as pessoas naqueles dias, ouvindo estas mensagens que os 4 evangelistas citam, elas corriam para se acertar. Isso era a prova de que elas tinham realmente se arrependido. E se preparem, porque Mateus 3:12 diz, em sua mão ele tem a pá, e limpará a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que esse fogo nunca se apagará. Mateus 3, de 13 a 17 diz,
Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão onde João estava, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora. Que lindo que é Jesus, maravilhoso, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E João Batista, então, declara o que viu, declara o que sabe, para que todos ficam sabendo também. João capítulo 1, verso 27 diz: este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar nem a correia das alparcas. Desatar a correia dos sapatos do seu senhor era serviço de escravo, e João se coloca no lugar menos que um escravo diante daquele que é todo-poderoso, diante daquele que pode todas as coisas. E João bateu na tecla: convém que ele cresça e que eu diminua sempre. Aí, para finalizar o estudo de hoje, João capítulo 1, verso 19 a 28, está escrito: estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Até o próximo estudo. Agradeço a todos vocês por terem estado comigo. E agora eu vou mostrar um pouquinho mais desta delícia aqui, viu, gente? Vocês vão ver, então, esse lugar maravilhoso, tá? Então, aqui reina a felicidade. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Muito obrigado por terem estado comigo. Até a próxima.